Olá, vamos falar um pouco sobre estruturação organizacional. Como nos outros vídeos, eu gosto sempre de fazer uma certa analogia inicial, né? Então, neste conteúdo, proponho, por exemplo, a gente refletir sobre um quartel-general do Exército ou uma unidade do Exército, né? Então, assim, se uma unidade do Exército não tiver uma hierarquia, um comando, e todos os comandados não souberem as suas respectivas responsabilidades, funções, atividades, e também não souber como serão avaliados em relação a isso, dentro de uma estrutura de uma unidade organizacional como um todo, seja exército, seja qual for, dificilmente vão ser alcançados os resultados pretendidos, almejados pela instituição. Então essa é uma analogia base em relação à estruturação organizacional. A estruturação organizacional, ela deve ter as hierarquias bem definidas, o comando bem definido, as responsabilidades bem definidas, funções, como esse trabalho vai ser avaliado. Então, qual é a ideia da estrutura organizacional? Vai ser a forma pelo qual a empresa se organiza em termos de hierarquia, de setores, né, de responsabilidades, e além disso, ela tende a ter uma variação de acordo com a forma que a empresa operacionaliza suas atividades, né? Tem empresas que são empresas de ótica industrial, outras são ótica de projetos, né? Baseada em gestão de projetos. Então, diversos são os modelos e as formas de estrutura organizacional que vão variar de acordo com as especificidades da empresa. A importância dela é porque ela vai gerar níveis mais elevados de eficiência e eficácia operacional, onde toda a estrutura vai saber como é que os recursos humanos devem se comportar, quem deve se dirigir, de quem são as responsabilidades, né? Então, essa é a principal ótica em relação à estrutura organizacional. Então, conforme a gente também seguiu na linha dos outros vídeos, eu gosto sempre de fazer uma associação com a realidade interna da empresa também, né? Então, como é que a gente pode ver numa empresa a ausência de uma estruturação organizacional? É muito comum você chegar numa empresa e as pessoas não saberem quais são suas responsabilidades, quem são os seus responsáveis imediatos ou não imediatos, quem é o responsável por o quê. Muitas vezes há uma sobreposição de tarefas, coisas que poderiam ser realizadas por uma pessoa acabam sendo realizadas por duas ou três de forma desorganizada. Então, muitos funcionários não sabem quais são suas reais atribuições, né? E ficam com leva e trás entre as pessoas da empresa. Então, os sintomas mais claros da ausência de uma estrutura organizacional geralmente estão associados a baixa produtividade, desmotivação, equipe geralmente irritada, passividade dos colaboradores, pois muitas vezes eles não sabem com quem eles devem tirar as dúvidas, a quem eles devem se reportar, com quem eles devem interagir. E em alguns casos extremos, muitas vezes eles são punidos e repreendidos se tentarem de uma forma autônoma agir pelos chefes imediatos, diretos ou indiretos, né? Por qualquer questão cultural intrínseca à empresa, onde ele está tentando fazer o trabalho dele, se desenvolver pela ausência de uma estrutura organizacional de forma autônoma, mas acaba sendo impedido por críticas e comportamentos muitas vezes até agressivos, onde ele acaba adotando uma postura passiva para lidar com o problema. Ou seja, eu estou tentando fazer, mas estão me repreendendo, então eu vou ficar na minha e esperar a coisa acontecer. Então, nas empresas, isso gera um grave problema. Por quê? Porque muitas empresas, visando a lucratividade e a rentabilidade para os acionistas, acabam tendo uma folha superdimensionada ou inflacionada mediante as demandas, pois os colaboradores ficam se batendo, né, sem saber para onde ir, o que fazer, e a empresa fica muitas vezes achando que colocar mais gente vai resolver o problema, onde na verdade muitas vezes o problema não é esse. Mais uma vez, nós pedimos a você a reflexão em relação ao seu negócio. Como estão as atividades dos seus colaboradores? Como está a sua folha de pagamento? Você considera que ela é uma folha de pagamento baixa, mediana, altíssima? Seus colaboradores,
Você sente que eles estão produzindo, estão sendo produtivos, ou que terminam sempre enganchando, ou ficam passivos esperando que alguma coisa venha a tirar eles da inércia? Qual é o nível de autonomia dos seus colaboradores perante a sua estrutura organizacional e a sua empresa? Essa é a ideia da estruturação organizacional.